Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim, vamos serenando o nosso coração, a nossa mente, tranquilizando e relaxando o nosso corpo, podendo assim permitir que os irmãos de luz que aqui estão a trabalho possam nos ajudar nos nossos tratamentos, nos ajudar na conexão com o plano maior. Vamos, Senhor, aproveitando esse ambiente de luz, com esse coração sereno e cheio de amor de Deus, absorvendo tudo que aqui veio para o nosso bem, todos aqueles que vieram a trabalho, todos aqueles que vieram a ajuda, em especial, Pai, vamos agradecendo a presença do Mestre Jesus, que junto de sua Mãe Maria nunca nos abandona e nunca nos deixa a sós. Estamos felizes, Pai, pela presença desse irmão maior, desse grande companheiro e amigo que é Jesus. Que o Cristo Redentor renasça em nossos corações nessa noite e que possamos assim, Pai, absorver os seus ensinamentos, absorver a sua palavra, para que um dia, na plenitude do espaço, possamos conviver com a presença do irmão maior. Queridos irmãos espirituais que aqui estão, mais uma vez obrigado por toda essa paz, por todo esse conforto, e que o Cristo maior abençoe a nós, a ti e ao nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz.
Boa noite, gente. Boa noite. Paz e alegria. Boa noite também aos nossos irmãos que estão sintonizados conosco pela internet. Em qualquer parte do Brasil e do mundo estão conosco. Vamos recepcioná-los também. Uma salva de palmas para os nossos amigos que estão conosco. Estou em casa quentinho, comendo, mas aqui está mais quentinho, tá? Então tá bom. Meus amigos, dando continuidade às comemorações do 3º aniversário do Grupo Esperança, nós temos hoje a alegria de poder receber Jeter Giacomini Filho, que esteve aqui no dia da inauguração do centro, né? É testemunha da nossa loucura de abrirmos esta casa e hoje retorna aqui conosco para nos brindar com seus conhecimentos, com sua palestra, com seus comentários, com a sua visão, que eu particularmente admiro muito. Tenho convivido com o Jeter Giacomini na Rádio Boa Nova, uma vez que o Jeter é diretor de programação da Rádio Boa Nova. Apresenta o programa Nova Consciência. Quem já assistiu aqui o programa Nova Consciência? Olha, Jeter, quanta gente ouvindo aqui. Que agora, segunda e quinta-feira, né, 10 horas da manhã, todas as segundas e quintas, o programa Nova Consciência. E ao longo desses 10 anos tenho convivido muito com o Jeter, tenho aprendido muito com você, com seu coração cristão, evangélico, com seu coração ecumênico, com seu coração generoso, com seus conhecimentos amplos e sempre colocados de uma maneira muito gostosa, muito simples, muito amiga, muito amistosa e com muita profundidade. Então, é uma alegria imensa a gente poder estar aqui, é uma alegria particular minha, Jeter, você que sempre me acolheu, me ensinou e continua me ensinando até hoje. Poder aprender muito sobre espiritismo com você, tenho aprendido muito e agradeço o incentivo que você tem me dado, o apoio e o investimento que você tem feito também no nosso singelo trabalho. Então deixo com vocês para falar sobre transição planetária, fim de mundo, começo de mundo, quem vai, quem fica, Jeter Giacomini. Muito boa noite a todos. Muita alegria mesmo estar aqui. E eu dizia para o De Luca, né? Eu me considero palestrante no centro lá, né? Sou trabalhador da casa, do Centro Espírita Nosso Lar, então faço as palestras lá. E assim, no movimento espírita, as pessoas têm nos convidado, mas eu já logo aviso, eu não sou palestrante. E não me considero, tá? Porque eu acho que o palestrante tem uma responsabilidade muito grande, não que eu não tenha. Mas o palestrante, ele escolhe certos temas, que ele se envolve, tem todo um comprometimento, se aprofunda para dar o melhor de si. E, efetivamente, nós temos uma atividade intensa na Rádio Boa Nova, porque, juntamente com o De Luca, eu e a Gil temos lá uma responsabilidade no sentido de mobilizar esse pessoal todo. São mais de 200 colaboradores, né, nos vários programas. Tem lá 80, 100 programas, né? E ao longo do tempo, então, pela nossa atividade radialística, jornalística, o Nova Consciência, um deles que a gente sempre dividiu com a querida Ana Gaspar, que essa semana, né, completaria mais um ano de vida, fundadora do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, uma apaixonada divulgadora da difusão em si, da necessidade da difusão, e principalmente da causa animal.
Então, a gente dividiu durante muito tempo, a gente fazia comentários gerais e o outro programa de entrevistas. Então, nós nos colocamos como comentarista. E dentro dessa proposta, um amigo nosso nos chama para a Semana Espírita de Guarulhos. Estava se comemorando a Gênese. E ele falou: Jeter, gostaríamos que você, na Semana Espírita, estivesse conosco, desenvolvendo um tema. Eu falei: tudo bem, Espério. É sobre a Gênese? Qual será o tema? Ela falou: mas escolhe você. Eu falei: não, eu tenho isso, a proposta é essa, você me lança o desafio, eu vou tentar, né? E ele falou assim: o que nos aguarda o futuro? Eu falei: gostei. Gostei e interessante. Estão me chamando toda hora para falar sobre esse tema. E nós já falávamos dele quando ele não tinha a projeção que está tendo no momento, né? Já falávamos dele. Aliás, lembrava com alguns companheiros que quando nós começamos nessa atividade de debater ideias, de pensar a doutrina espírita e fazê-la como ferramenta que é para a nossa evolução espiritual no nosso dia a dia, é um conhecimento fabuloso, mas que, se não aplicado, é profundamente complicador de nossos destinos. Então, eu me lembro que naquele momento, quando comecei a falar, me taxaram meio de apocalíptico. É que, dentro das nossas reflexões, e de muito tempo, a gente entende que o Apocalipse, que é revelação, não tem nada a ver com esta visão que a gente tem terrorista, não é nada disso, mas que, evidentemente, dentro do processo evolutivo, nós temos que dar o nosso testemunho. Jesus, modelo, mestre, não é isso? Uma pergunta de Kardec, e situa muito bem, modelo e guia. Então, ele mesmo disse: toma a tua cruz e me siga, porque o meu jugo é leve. E todos nós sabemos que temos que enfrentar essa realidade que nós criamos ao longo do tempo. E Jesus, então, muito mais do que nos salvar, realmente é o Senhor de nossos destinos, guia de nossas almas e caminho, verdade e vida. Nenhum de nós vai conseguir trilhar o seu próprio desafio se não estiver efetivamente conectado a Ele. Então, isso é infalível. Não demore para se decidir, porque esse tempo para se decidir, ele está se esgotando, efetivamente. Nós estamos vivendo, e são muitos os expositores estudiosos do tema, e eu diria assim, só citaria um, porque ele é um ícone para todos nós, Givaldo Pereira Franco. Lembro-me de uma palestra que estávamos juntos, se eu não me engano, no Juventus, tinham acabado de ocorrer o evento das Torres Gêmeas, e ele, no meio da palestra, situa o evento das Torres Gêmeas exatamente no contexto do Apocalipse. Como quem diz, naquele momento, ele cita lá, e eu não me lembro agora. Então, a transição está aí como um processo já muito anunciado, né? Agora, como nós estamos lá, esse tema suscita muita curiosidade, em alguns muito medo, em outros apreensão, né? E como lá no rádio, né, os veículos todos de comunicação sempre tiveram isso como meta, mas o rádio, pela sua própria natureza, desde o seu início, o rádio é o vovô da mídia eletrônica, né? O rádio sempre teve esse processo da interação. Então, seria muito interessante que a gente pudesse ter algum feedback de vocês, para que aquilo que a gente falar, a gente poder fazer algum arremate importante, né? Ou útil, pelo menos útil,
se não importante, dentro daquilo que a gente vai estar comentando com vocês. Talvez através de uma pergunta, aquele que se sentir mais à vontade falando, ou então pode escrever, os companheiros, lá do meio para frente a gente vai tentar pegar uma outra pergunta que se vierem, para que a gente possa situar bem, vamos dizer assim, o tema. O tema me fez há muito, e eu estou já dentro de uma leitura continuada, fora aquela que você tem que fazer por conta do estudo de um tema no curso de doutrina, na exposição dentro da casa espírita, em outras situações. Eu tenho estudo sistemático e já estou, acho que, na 8ª leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje eu estou absolutamente convicto que o Espiritismo, inclusive, veio para esse tempo, né? Porque, lembram-se todos, espero que lembrem-se, né? Jesus estava prestes a enfrentar o seu Calvário, ele sabia o que ia enfrentar. Os seus apóstolos não. E naquela famosa, inclusive, Santa Ceia, ele está conversando e explicando muitas coisas, sabia que ia enfrentar o Calvário, e ele mesmo diz naquele momento que era necessário que ele se fosse. Mas ele iria para nos preparar o caminho. Então, ele naquele momento anuncia, faz um anunciado, uma profecia, e o Espiritismo tem aí, neste momento, a sua fundamentação evangélica, vamos dizer assim, ou bíblica, no Novo Testamento. Quando ele diz que iria mais, pediria ao Pai para enviar o Consolador, o Espírito de verdade, que não só estaria relembrando a sua mensagem, como também trazendo-nos algumas chaves de compreensão. Então, sabedor da nossa necessidade, da humanidade aqui, colocada numa das muitas moradas da casa do Pai, então existe uma escala para os mundos, e a escala desses mundos estão ajustadas à escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos também, que é uma escala sintomática, assim, esquemática, melhor dizendo, sem maiores apuros. O próprio Kardec deixa isso, mas ela é muito interessante. É bom a gente olhar lá e falar assim, poxa, na escala espírita, onde é que eu estou? É um exercício de autorreflexão interessante. Antes que alguém venha nos dizer onde é que a gente está evolutivamente, é muito interessante que a gente procure entender aquilo. E uma coisa está relacionada com a outra. Então, ele sabia efetivamente que nós iríamos, de alguma maneira, nos desviarmos. Não é o propósito, é um estudo muito longo, entender esse surgimento dele entre nós, né? Esse momento. Essa história começa muito antes. Alguns de vocês conhecem a questão dos exilados de Capela e por aí afora. Então, essa questão começa efetivamente muito antes. Mas ele, naquele momento, quando anuncia a pedir ao Pai para nos trazer o Consolador, o Espírito de verdade, tinha a plena consciência de que nós, dentro dessa luta pela vida, e alguns de nós começam efetivamente a buscar o significado, o sentido da vida. Alguns de nós, até pelas muitos renascimentos, as entradas e saídas, começa a amadurecer e começa a perceber que qual é o sentido da vida, o porquê que estamos aqui, qual é esta finalidade. Então ele veio e trouxe o Evangelho, o roteiro de luz para todos nós, mas sabia que nós iríamos nos desviar disso. E é interessante que eu tenho no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma abertura assim que ela, pelo menos a mim, transmite assim uma energia, né? E dentro desse estudo, hoje eu a leio exatamente nesse sentido da transição.
Porque o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, é o resgate do cristianismo, a mensagem original. Ninguém está fazendo nenhuma crítica a nenhuma postura outra religiosa, mas a verdade é que o cristianismo teve uma hora que ele começou a desviar-se do seu sentido original. Tem um livro que identifica muito isso, vale a pena, do Wallace, A Esquina de Pedra. Então o prefácio diz o seguinte, eu só vou ler um trechinho. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Gente, logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, eu sempre enfatizo para aquele que possa estar aqui pela primeira vez, o Evangelho segundo o Espiritismo não é um outro evangelho. Acho que a casa aqui já põe isso bem em estudo, né? Na verdade, o Espiritismo traz a essência moral do qual o mundo cristão, nenhuma das denominações cristãs divergem, porque a essência moral. O Espiritismo só faz é recolher essa essência moral dentro de textos consagrados, não faz nenhuma adulteração, põe do lado, sim, a interpretação. Isso é honesto intelectualmente. É muito perigoso essa coisa de adaptar o Evangelho para a nossa linguagem dos dias de hoje e completamente tirar o sentido original. Quando não, as adulterações, né? Que o nosso amigo Severino Celestino tem um livro maravilhoso analisando as traduções bíblicas, que tem assim, só entre nós, ele fala assim, meio a boca pequena, que poderia se chamar Analisando as Traições Bíblicas, não traduções bíblicas. Por quê? Porque são muitas adulterações, né? Então lá no Evangelho, inclusive, ressalta muito bem uma coisa, dizendo assim, ó, depois de 1800 anos, está chegando o Espiritismo. Sabe qual é a finalidade? Ele veio exatamente para isso, para esse momento. Sabe o que está acontecendo no mundo hoje? Estamos todos fazendo um grande Enem cósmico. A gente está se graduando, se qualificando para passar para a nova escola, o mundo de regeneração, que também, como diz o Bacelli, é em regeneração, ainda não está regenerado. E nós temos um desafio muito grande pela frente. Já estamos tendo. Muitos de nós que estão frequentando os centros espíritas, as igrejas, os templos, as sinagogas, muitas vezes nós estamos num universo que parece que a gente entrou assim numa redoma, né? Para nós espíritas, muitas vezes a gente sente até que estamos num vestibular do nosso lar, mas a coisa aí fora está caindo, o mundo velho está caindo, porque a gente está aqui, está mudando o padrão mental, vibracional, a gente começa a vislumbrar esse mundo. E começamos então, de alguma maneira, a nos conduzirmos de maneira a não nos fixarmos nisso. A gente não pode ser como avestruz, botar a cabeça dentro da terra, mas precisa tomar cuidado, sim. Porque nós precisamos... chegou o momento da separação do joio e do trigo. Chegou. Está ocorrendo. A rigor, dentro de estudos, isso demandaria um grande seminário, maravilhoso, em termos de conhecimento,
para perceber essa movimentação, esse planejamento estratégico da espiritualidade para a mobilidade social e, ao mesmo tempo, promover a evolução de todos nós. Porque o exercício é individual. Como a prova diz, a prova é individual. Mas ninguém, como diz o fundamento espiritual, ninguém progride a não ser na vida de relação. Portanto, nenhum de nós consegue dar o seu próprio passo evolutivo se não for junto com o outro. Então, estamos todos nesse processo. E aí, então, é importante a gente perceber esses conceitos, essas informações que Jesus nos traz. Até porque, qual é a coisa mais preciosa hoje na sociedade? Seria o petróleo? Dizem, né? Porque o mundo vive, né? É ouro, é dólar. O euro está complicado, né? Como é que chama? Euro, não? A moeda. O que é o mais precioso hoje? O que vocês acham que é? Não. É a informação. Se você não tiver informação, você não sabe o que fazer com nada disso. Aliás, é a informação que está nos acordando para a realidade que nós precisamos fazer alguma coisa urgente com a água. Então, a informação. Então, o conceito é esse, é o bem mais precioso, é o maior valor econômico. E o conceito é esse. O que é a informação? É o conhecimento de que se necessita para tomar as decisões corretas. Quem já disse isso? Jesus. Lembram-se? Quem se arrisca? Eu começo, vocês terminam. Conheça a verdade. A informação verdadeira, então, esse é o bem mais precioso hoje. Conhecer a verdade que o Cristo nos trouxe. Porque só com essa informação nós vamos passar por esse momento. Nós que estamos aqui, já estamos aprendendo isso. Mas os desafios ainda serão grandes, muito grandes mesmo. Porque, gente, esses tempos, né, sempre estiveram anunciados. Até porque a espiritualidade, a gente brinca, não faz pegadinha com ninguém. Não tem nem sentido isso. A espiritualidade está sempre dizendo, né, está sempre nos revelando. Está sempre de tempos em tempos trazendo as revelações, as orientações, nos afirmando, nos mostrando que somos filhos de Deus, e é Jesus quem diz, filhos de Deus, deuses somos, que estamos num processo evolutivo, mostrando-nos, inclusive, né, se Moisés trouxe a lei, Jesus, os 10 mandamentos, Jesus nos trouxe a lei maior, a lei do amor, mas até porque nós até Jesus mesmo estávamos com a inteligência ainda pouco amadurecida. É depois desse amadurecimento, então, que vem o Espiritismo trazer a verdade. Porque chega uma hora que, se Jesus nos mostra a fé como um sentimento natural, a fé como marca do Criador em todos nós, o Espiritismo vem nos qualificar dentro dessa fé. Eu acho muito bonito as pessoas muito devotas, mas me preocupa se essa devoção ela está banhada ou envolvida numa ingenuidade. A gente passa por esse período, faz parte do nosso processo, desse nosso amadurecimento intelectual. E Deus sabe disso. Tanto sabe que não está nem preocupado se a gente até negá-lo por conta deste... Ele sabe o filho que fez.
e sabe que dentro do processo de amadurecimento, ainda que o neguemos por um tempo, mais cedo ou mais tarde, quanto mais apartado da sua realidade, da sua essência, que é divina, e separar-se de Deus é separar-se dessa essência, mais ele sentirá falta de algo que, como a parábola do filho pródigo, nós retornaremos a isso. Então, chega uma hora que nós efetivamente acordamos, despertamos e retomamos o caminho. Né? Então, dentro desse processo, nós sempre fomos orientados, e chega então esse grande momento em que Kardec pergunta, né? Sabe por que existe o livro dos Espíritos, que é o livro da filosofia espírita? E a filosofia, de uma maneira bem simplista e esquemática, é o livro que, a filosofia é aquilo que nos dá o quê? Os porquês, né? Os porquês da vida. Então o livro dos Espíritos vem e nos responde todos os porquês que a gente cria. Por que isso? Por que aquilo? E aí então acabam todas as desculpas e a gente não tem mais como adiar esse processo de amar. Eu acho que ainda demora um pouco, mas a gente começar a se perdoar, ter tolerância, solidariedade, fraternidade, e um dia a gente vai chegar até se amar. Mas, como dissemos, nessa hora do amadurecimento, até o Kardec pergunta, né, aos espíritos: mas onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência, respondem eles. Então não há como fugir da própria consciência. Então, uma das grandes leis, né, que nos regem a todos, lei principal, o amor, mas o amor precisa crescer. Porque somos filhos de Deus, então há um projeto divino para todos nós. Há um processo evolutivo de crescimento. Então, esse processo se dá através de ciclos evolutivos. E Kardec, vale a pena você estudar a Gênese hoje. Eu diria assim, né? Falávamos do Raul Teixeira de Luca, e eu lembro que foi numa palestra dele que ele me apresentou um Kardec profético. Nunca ninguém pensou nisso, né? Mas o Kardec na Gênese, principalmente no último capítulo, que é um capítulo curtíssimo, os tempos chegaram, e tem 2 subitens: sinais dos tempos e a nova geração. É impressionante a concisão do conhecimento que ali está, porque parece que ele veio nos dias de hoje, olhou, voltou e escreveu. Mostrando isso que a gente está vivendo, um período de grande embate das ideias. É o Enem que eu falei. Nós estamos num grande Enem cósmico. Então estamos encerrando, fechando um ciclo. Muitos de nós, né, hoje deu uma esticadinha, né? Agora o ciclo de uma vida já está passando dos 70, 80 anos, mas dentro do processo evolutivo da espiritualidade, são muitos os ciclos. E há ciclos que nós só voltamos a ele depois de algumas, ou várias, ou centenas de encarnações. Então nós chegamos a um período do planeta, da escola, que nós vamos efetivamente então para esse Enem cósmico. Os tempos chegaram. Ninguém está inocente disso. Obrigado. Ninguém. Tira essa, só pronto. Porque isso, a espiritualidade, o sentido é esse. Te dá as orientações, te dá as lições, te dá o conteúdo, você ir para o exercício. Não existe. Todos nós sabemos disso.
conversando com vários companheiros, médicos e não médicos, terapeutas, o Vanderlei, por exemplo, por que a depressão hoje é um processo epidêmico, segundo a Organização Mundial da Saúde? Porque no fundo, no mais profundo do processo depressivo, está essa desconexão de todos nós, dessa nossa realidade espiritual e da nossa relação com Deus. É isso que está na base mais profunda, daquilo que a gente poderia chamar de uma psicologia profunda ou abissal, né? Que está lá na origem nossa. E por isso que está. Por quê? Porque lá no inconsciente de todos nós e coletivo, se não estivesse anunciado, nós já estaríamos sentindo que alguma coisa está acontecendo. Que está chegando a hora de alguma coisa. E a gente tem uma tendência, lamentavelmente tem, de, né, tá bom, não vamos mexer, tá bom do jeito que tá. A gente não é proativo. Nós, muitas vezes, nos distraímos por demais na vida. Faz parte. A questão, né? Como é que diz o hindu? O mundo é Maya ou Maya, ou seja, o mundo é ilusão. E efetivamente é. Porque por mais belo que seja o cenário, e ele poderá ser ainda, porque no mundo de regeneração, vejam lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, que mundo legal que vai ser. Mas ainda assim ele é transitório, porque está numa dimensão que é a dimensão de provas, a dimensão carnal. Então tudo está em evolução, tudo está em crescimento, e a gente muitas vezes não acorda para isso, não se motiva, não se mobiliza, não se relaciona, não quer aprender. Vai entrando num processo de inércia. Aí, o que vai acontecer? Vai precisar vir alguma coisa. Kardec explica tudo isso. Vem uma coisa que vai nos chacoalhar. Isso eu estou falando dentro de padrões normais. Pior, evidentemente, não é o nosso caso, daqueles todos que estão tentando controlar esse processo e fazendo, muitas vezes, de uma maneira vampiresca, de uns sobre os outros, de grupos sobre grupos, de nações sobre nações. Tudo isso está sendo mexido nos dias de hoje. Então, é claro que para aqueles que estão sempre se aplicando, fazer o Enem não é problema. O duro é quando a gente, amanhã eu estudo, né? Hoje não, né? E ó, não tem cola nesse negócio. Não tem cola, e deixar para estudar para a última hora é mais complicado. É mais complicado. Sempre é. Então, todos estamos sendo avisados desse momento. E é interessante que isso, eu tenho assim, que eu ainda não estou suficientemente organizado, mas já há muito tempo eu coleciono mensagens do Bezerra de Menezes. Não todas as mensagens, mas eu, a partir de uma que me chamou a atenção, eu desde que me entendo como espírita, entrando, né, eu parece que hoje eu vejo assim, que eu entrei nele e parece que hoje eu entrei para esse tempo que estou vivendo agora. Porque é muito interessante quando eu começo a processar, e aí o controle universal do ensino dos espíritos, e Kardec é fenomenal, e eu constato isso, né? Não sei se lembram, porque o Kardec tinha uma preocupação em avaliar o conteúdo das mensagens. Então eles deixam um critério para a gente ter uma confiabilidade. Então, as grandes mensagens, as revelações, os sinais, é isso.
A espiritualidade, além de ter mandado toda a lição, está sempre sinalizando. Ninguém é pego de surpresa. Então, esses sinais todos, eles estão acontecendo. E o Kardec coloca assim, olha, se uma mensagem vem por uma única pessoa, num único local, fique atento. Ainda que venha por muita gente, por muitos médios, num único local, ainda assim, fique atento. Porque quando a mensagem da espiritualidade vem para todos, e ela então é disseminada. Ela acontece através de muitos, em vários locais. E isso está acontecendo. Eu constato isso. E parece que essas informações, quando eu as recebo, parece até que eu desconfio até que eu fico dando uma de penetra em alguns espaços, porque parece que eu sei tudo. É impressionante, é um negócio esquisito, meio maluco mesmo às vezes. Eu estou lendo informações de primeira mão, às vezes, de livros dos nossos amigos médios, que nós conhecemos todos. É incrível. Algumas eu até já estava falando no rádio, eu falei, nossa, eu pensei que... E eu nem estava dizendo, eu nem estava preocupado em aquilo ser novidade, para mim até nem era. Aí eu fico vendo o que é. Então, chegamos, esse controle universal está sendo acontecendo. E desde aquele momento que uma me chamou a atenção, do Bezerra, eu venho colecionando há mais de 10 anos. E ele parece que escolhe certos momentos bem especiais, tipo comemoração de tantos anos de o Livro dos Espíritos, do Evangelho, alguma comemoração, ele, como quem diz, ele pontua lá uma dessas mensagens no sentido de nos alertar. Gente, vamos acordar, vamos praticar o Evangelho, vamos seguir a Jesus. Ele está sempre dizendo isso. Mas de um tempo para cá ele vem dizendo, sinalizando que está chegando também esse momento de separação do joio do trigo. Acho que não tem ninguém que nunca ouviu falar de separar o joio do trigo, não é isso? Todo mundo aqui já ouviu falar. Então, nós sabemos há muito tempo. E ele então vem cada vez de uma maneira mais perto uma da outra. E demandaria muito tempo mostrar e analisar delas com vocês. Mas eu lembro aqui, aqui ele fez, eu tive a felicidade de estar nesse momento. Estava lá no estádio Nilson Nelson, em Brasília, acho que em torno de 8 a 9 mil pessoas. Aconteceu uma coisa impressionante. De repente, eu me vi assim, muito emotivo. E de repente, sabe, começou até a vir uma certa lágrima, meio assim do nada. Não é que era do nada, estava o Divaldo fazendo a palestra. Mas... sabe, de repente, eu falei assim, o que está acontecendo comigo? Aí comecei a olhar para muitas pessoas, estavam tendo a mesma coisa. E de repente, eu costumo dizer que o Divaldo virou literalmente isso aqui, o microfone. Porque não foi o Divaldo que falou através do Divaldo, para mim o Divaldo virou o microfone, que foi um pronunciamento dele. Porque é aquele momento que está toda uma transfiguração, né? A face muda, a voz... E o Bezerra falando numa mensagem memorável. Memorável. Estava se comemorando 150 anos do Espiritismo, do cristianismo redivível, como é costume. E ele vai dizer assim: ide como os 70 da Galileia, anunciar que o Cristo está na terra para a glória mortal. Se vocês não lembram, os 70 da Galileia era o seguinte: Jesus reunia 2 a 2 e mandava para as cidades e dizia, avisa que eu estou chegando. Eles iam dar publicidade, avisar, né? Como hoje a gente anuncia as palestras do Deluca, ó,
vai estar em tal lugar, né? Então, os 70, inclusive, há uma orientação de como eles precisavam se portar, como chegar, dependendo de como era recebido, se fosse bem recebido, proceder de uma maneira, se fosse mal recebido, proceder de outra. Mas olha o que ele falou: ide como os 70 da Galileia, anunciar que o Cristo está na terra para a glória do Espírito imortal. Eu não quero entrar muito nessa discussão, porque ele disse que voltaria, né? Eu sei que tem muito espírita a falar, que história é essa? Ele nunca nos deixou, por que vai voltar? Né? Às vezes me dá a impressão assim, que é como se ele ficasse assim, olhando cada um, o que está fazendo, né? Não é bem assim. A gente nem consegue imaginar o que é uma agenda, né, de um espírito como Jesus, né? Mas foi ele que disse. E o Bezerra diz isso. E no final, mais no final, ele vai dizer: e Kardec, com a falange Espírito de Verdade, está entre nós. Está entre nós e estará conosco até que o mundo de regeneração esteja instalado e instaurado. Gente, chegou, o momento chegou. Então vejam que o momento é... Ele vai dizer numa outra mensagem que nós estamos vivendo momentos tão ricos espiritualmente para nós, como aqueles que viveram os cristãos à época de Jesus, que deram o seu testemunho. Claro, graças a Deus, ninguém vai aqui entrar numa arena e enfrentar leão para dar o seu testemunho. Mas a gente está enfrentando vários outros leões, né? O crime, a droga, a corrupção, e vai por aí afora. A desunião familiar. Nós temos muitos leões. Então, como ele mesmo nos concita a buscarmos a Cristo nesse momento. Olha, eu estou vendo o relógio, mas não tenho certeza de estar vendo os ponteiros para me orientar no tempo. Então, eu vou querer até ouvir um pouquinho aí, uma outra pergunta para a gente situar bem o tema. Mas são muitos os espíritos, assim, eu posso... que eu não enumerei, mas eu já fiz uma conta, existem hoje mais ou menos mais de 50 obras que estão pontuando esse grande momento. Há um chamamento. E não é à toa, isso está acontecendo nas outras religiões também. Não é à toa que o movimento carismático está crescendo entre os católicos. Não é à toa que o pentecostalismo acontece entre os protestantes. É claro que lá, como entre nós, nesses tempos, terão os falsos cristos e os falsos profetas. Por isso que o conhecimento espírita nos dá a tranquilidade de decidirmos. Porque a história da separação do joio e do trigo é o seguinte: quem faz somos nós. Uma outra referência que eu dou, e ela acho que já é de 2006, hein? Praticamente 6 anos, é a mensagem A Grande Transição, da Joana de Ângeles. É uma mensagem assim que é uma crônica da Terra, uma crônica do momento que a gente está vivendo. E ela começa assim: opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral. Isto porque os espíritos que o habitam, ainda caminhando em faixas de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados, que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral,
dando lugar a uma nova era de paz e felicidade. Essa mensagem é muito grande. Na verdade, eu só peguei um trechinho inicial. Colocando então para nós, sinalizando para nós a belíssima oportunidade. Porque quando o Bezerra diz que esses tempos são tão ricos quanto aqueles, eu não sei o quanto de vocês está percebendo o momento que a gente está vivendo. Nós tivemos uma crise, por exemplo, tirando todos os eventos da natureza, porque como diz o Kardec lá na Gênese, a acomodação da Terra, e quem lê A Caminho da Luz, por exemplo, sabe até, um clipe literário que conta a história da Terra desde a sua formação, os engenheiros siderais comandados por Jesus, pelo Cristo, a formação da Terra. Então, até a própria ciência mostra isso, que a Terra ela vem numa agitação. Só depois de um bom tempo é que surge o momento para surgimento da vida. Então essa escola vem sendo preparada e ao longo do tempo ela vem sendo remodelada. Então, para o mundo de regeneração, nós teremos uma estabilidade física da escola maior do que essa que nós temos agora. Nós teremos toda uma que a gente poderia dizer até calmaria. Nós teremos uma configuração sistêmica, ecológica, muito melhor. Então, essas movimentações que a gente está vendo é por conta dessa acomodação necessária. Mas, como diz o Kardec, muito mais do que as entranhas da Terra, é as entranhas da sociedade que se agitarão. Por quê? Porque a misericórdia divina nunca nos desampara. E até por merecimento daqueles que estão tentando, como é que é o Evangelho? Cada um segundo as suas obras. Os homens e mulheres de boa vontade merecerão esse novo tempo. Então, por merecimento deles, esses espíritos que se mostram cada vez mais inadequados, eles estão sendo deslocados. É até caridade com eles. Porque é uma questão vibracional. Eles estarem num padrão vibratório que não está de acordo com eles, há todo um sofrimento intrínseco. Então, eles não têm mais condições. Vejam a trilogia do André Luiz Ruiz e vocês vão entender também. É uma outra referência. Eu faço muito isso porque a atividade jornalística, radialística, nos obriga a dar as fontes, as referências, porque a gente trabalha com informação e a gente começa a eliminar o máximo possível de achismo. A gente tem que ir na fonte. Né? O exercício jornalístico é buscar a boa informação e nas boas fontes. Então, por isso que eu estou sempre referenciando o que eu falo, porque, como disse, eu estou comentando, trazendo essa riqueza de informação para que a gente possa decidir-se melhor. Então, isso está acontecendo. Já está havendo um deslocamento. E há livros primorosos a partir da própria Caminho da Luz que já está sinalizando que já a partir da Primeira Guerra Mundial começa a mobilização, né, a imigração desses espíritos que não têm mais condição de estar aqui. Porque não quiseram. Porque resolveram revoltar-se contra Cristo. Não querem buscar esse convívio, o exercício da liberdade com respeito à liberdade dos outros. Então, esses espíritos estão sendo deslocados. E a misericórdia divina vai ampará-los. Como amparou-nos. Nós não chegamos aqui do jeitinho que estamos aqui. Cada um de nós sabe
o que está fazendo por melhorar-se, por evoluir, por crescer, né? Por transcender. Cada um sabe do que está fazendo. Então, é até uma questão de merecimento. Até porque chega uma hora que esses que não querem não podem mais atrapalhar o nosso prosseguimento. Então, eles estarão sendo separados e teremos então uma nova fase aqui na Terra. Eu tenho mais alguma coisa para dizer, mas eu gostaria de ouvir se tem alguma pergunta. Só levantar a mão, ou não sei se alguém escreveu. Eu quero situar, saber onde é que eu estou com vocês, porque são muitas as informações. Alguém se arriscou ali. Obrigado, viu? Tem isso também, no rádio a gente tem muito disso, né? O pessoal liga, quer perguntar, uma interação, isso dá um dinamismo legal. Oi, Jeter. Oi. Você acabou de dizer que quem não acredita no Cristo ou não segue os seus ensinamentos, ele poderá ser separado, é isso? Porque às vezes a pessoa é ateu ou não quer ter religião nenhuma, mas não é o motivo dele ser separado. Eu não sei se... Não, é muito importante a sua questão. Conversávamos agora há pouco, eu e De Luca, né? Porque as pesquisas mostram que muito mais do que essas pessoas que mudam de uma religião para outra, maior é o número daqueles que estão abandonando as religiões e não abandonando a procura. Porque o ateu real, autêntico, como diz o próprio Emmanuel, é difícil, né? Assim, no social até eles aparecem. Na hora que a coisa pega, ai meu Deus. Olha, isso é uma tese maravilhosa. Sabe por quê? Não existe povo primitivo ateu. Sabiam disso? Porque a gente podia se perguntar, né? Essa história de religião, de Deus, será que é verdade? Será que não foi uma história que alguém contou para o meu pai, para minha mãe, e eles contaram muito bem para mim? Minha avó contou muito bem para minha mãe, a minha bisavó para minha avó, e vai assim por diante. Não é uma história, uma grande e bela história da carochinha contada de um para o outro? Vocês já se pensaram nisso? Kardec perguntou isso. Kardec era danado certas horas, né? Ele perguntou. E os espíritos disseram, não existe povo primitivo. Por quê? Porque esse sentimento que nós chamamos de fé sempre existiu. O ser mais primitivo, e os estudos antropológicos existem, o espírito e o tempo, por exemplo, leiam, magnífica, é uma antropologia espiritual. Mostra que o povo, por mais primitivo, como a gente é filho de Deus, esse sentimento é inato. Da mesma maneira que a planta, quando você mergulha ela na terra, e ela rompe a casca e procura o sol, nós, e o Emmanuel tem uma figura linda, ele nos coloca como mônadas, sementes de luz. Somos mergulhados nas dimensões da criação, nas muitas moradas do casa do Pai. E a gente, como essa semente, rompe a própria casca e procura Deus. É o deutropismo. Então, mesmo quando nem existiu uma linguagem entre nós, portanto, essa história de pai para filho nem podia ser contada, nós já procurávamos Deus. Evidente que, como não tínhamos ainda um conhecimento desenvolvido, a gente adorava a criação divina, a manifestação de Deus como se fosse Ele. Adoramos céu, lua, aliás, adoramos pedras, depois adoramos elementos da natureza, adoramos os bichos, adoramos a nós mesmos, os deuses, o paganismo, né?
Até que um dia a gente desconfiou que no meio de tanto Deus precisava ter um que mais que todos, né? Maior que todos. Então, chegamos à concepção do Deus único. Então, é isso. Não existe esse ateu. E as pessoas estão querendo, sim, procurar o Deus verdadeiro. A verdade. E a verdade é Deus. Deus é amor, Deus é a verdade, Deus é luz. Mas, como o próprio Kardec estuda muito bem nisso no céu e o inferno, apresentaram um Deus para todo mundo que chega uma hora, olha, não dá mais para acreditar nesse tipo de Deus. E o próprio Jesus veio trazer para nós o quê? Porque o Deus de Moisés era um Deus vingativo. E ele que nos apresentou Deus como Pai, amoroso. Então, o que eu estou colocando aqui é que a transição, a qualificação das pessoas se dá pela sua condição espiritual. E principalmente porque o que é o Evangelho, senão o quê? Um guia de comportamento espiritual. O conhecimento, se não aplicado, né, nós temos que dar os frutos. O conhecimento que poderia estar numa árvore sem os frutos, não quer dizer nada. Então nós estamos nesse processo individual e coletivo. Quanto tempo a gente tem mais? Uns 10 minutinhos? Então eu vou... Gente, às vezes eu me preocupo porque o que está acontecendo, né? Como tem uma mensagem do Bezerra, que foi em novembro de 2009, ele começa assim: soam na espiritualidade superior os clarins que anunciam o grande a transição. Ele fala assim, em determinado momento dessa mensagem: não temais o mal, por mais que se afigure apavorante. Por mais complexas e traiçoeiras sejam suas armadilhas, porque somente lobos caem nos alçapões para lobos. E ele vai dizer, inclusive: pedistes para renascer nesta hora de desafio, e recebestes a bússola para vos oferecer o norte magnético que é Jesus. Interessante que a própria Joana de Ângeles, nesta mensagem, a grande transição, ela vai colocar assim: na mente está a chave para que seja operada a grande mudança. Quando se tem o domínio sobre ela, os pensamentos podem ser canalizados em sentido edificante, dando lugar a palavras corretas e a atos dignos. Eu costumo dizer que chegou o grande momento da oração e da vigília. Eu acredito que oração a gente até começa a fazê-la competentemente, mas a vigília ainda a gente está muito complicado. Porque às vezes a gente está aqui dentro, coisa linda, né? A música, aquela oração musicada. Estou eu falando aqui, daqui a pouco o Deluca, os companheiros. A gente sai aí fora, né? E de repente, ou no carro, ou nisso, ou naquilo, a gente joga tudo fora, né? Chega em casa, muitas vezes, né? Amanhã no trabalho, a gente não coloca em prática, não tenta. Está complicado isso, né? Está complicado. Então, as coisas estão... Então, a preocupação minha, muitas vezes, eu vejo assim, é bem a questão da crise. É um momento muito grave, que já está aí acontecendo. Por exemplo, essa crise que nós tivemos em 2008, que está levando a Europa a cada vez mais uma degradação, a gente não sabe tudo o que está acontecendo lá. Os suicídios aumentaram terrivelmente.
Aquilo que aconteceu em 2008, 2009, já aconteceu em tamanho menor em outros momentos da história nossa, da história moderna. Sabe qual era a solução? Guerra. Então vejam que o momento é delicado, muito delicado. Mas é também a grande oportunidade da gente dizer: estou com Cristo. Esse é o grande momento. E como disse o Bezerra agora, que a gente pediu, falou da bússola, a Joana de Ângeles na mente, eu lembro também aqui uma outra informação. Geralmente os prefácios não têm nome. Quando tem nome, preste atenção, porque geralmente é um prefácio diferente. E no livro Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais, que é de um espírito, um trabalhador de uma casa espírita em Minas Gerais, eu esqueci o nome dele, ele que me desculpe, a Maria Modesto Cravo, que eu brinco, né? Claro, é só uma comparação para dizer da qualidade dela, não que ela fosse igual, mas eu brinco aqui como se fosse um Chico Xavier de saias. A Maria Modesto, mediunicamente falando, a Maria Modesto Cravo, ela assina um prefácio. E esse prefácio intitula-se O Cristo está na Terra. O Cristo está na Terra. E ela vai dizer: a onda mental do Cristo supre nossa incredulidade. Jesus está literalmente na Terra nesse instante de transição. Seria improfícua a tentativa de explicar essa presença do Cristo, sendo que não temos palavras no vocabulário humano para exprimir o assunto. Mais à frente ela vai dizer: quem tem buscado a onda mental do Senhor? E ela volta: a mente do Cristo é o ponto de equilíbrio para esta transição. Portanto, gente, eu até lembro um outro companheiro que falava assim: Jeta, você já viu como é que é esse processo hoje em dia, muitas vezes, de transportar um doente de um hospital para outro local, ou um presidiário? E gozado que no começo do Evangelho segundo o Espírito fizeram uma comparação da Terra como um grande hospital, um grande presídio. E ele falou: você já viu como é que é isso? Eu falei: o que você está querendo dizer? Não, tem que ter toda uma formalidade. Não é assim, ó, pega ele aí e tal, leva. Não, você entrega para um, entrega para outro, há toda uma responsabilidade, assina documento. E vocês imaginam que nesse momento de transição, quem é que tem a condição moral e responsabilidade para assinar uma transferência, segundo as referências evangélicas? São 2/3. Quem é que tem autoridade para assinar essa transferência, senão o próprio Cristo, né? Jesus Cristo. Então, gente, é um momento de muita atenção, de muita vigilância, de muita oração. E por mais que as coisas possam, como diz o Bezerra, nos atemorizar, cuidado, porque o medo sempre foi a arma de controle dos espíritos obsessores. É o grande momento da nossa fé em Cristo, da nossa atitude, da nossa decisão. Chegou essa hora. E por mais que isso possa nos ficar apreensivo, é um momento de felicidade. Porque esse mundo que a gente vê nos jornais, e geralmente a mídia repercute, isso não tem futuro. Isso já acabou. O que a gente está vendo é a queda, até porque isso já está sendo promovido nos umbrais da Terra. Vocês não tenham dúvida, o Kardec diz isso na Gênese: quando as coisas estão muito agitadas aqui, estão muito mais na dimensão astral. E é na dimensão astral a origem das coisas. Então vocês não tenham dúvida que se muito mal está sendo desarticulado, e está, é porque eles já foram desarticulados nessas dimensões astrais. Então, estamos num grande momento de reforma,
Por isso é a hora da nossa reforma íntima. Aproveitemos essa grande oportunidade. E tem que ser com Cristo. Pelo menos para nós, os cristãos do mundo ocidental, Ele é aquele que devemos segui-lo. É o nosso norte. Muito obrigado, gente.